Esse ano, o Fórum volta a BH numa parceria inédita entre o Cefet-MG e a PUC Minas. E nessa edição, celebrou os 10 anos de existência do evento e contou com nomes de peso do mercado editorial e trabalhadores de texto de diversas partes do país. É um evento voltado para os profissionais e estudantes interessados na atuação do revisor no mercado editorial. O evento já conta com 4 edições e passou pelas cidades de Belo Horizonte, São Carlos e Vitória da Conquista. O fórum ele vem se consolidando como uma das principais, se não a principal, instância de reflexão e de diálogo sobre revisão de textos no Brasil. É uma instância muito importante, principalmente porque o fórum congrega uma categoria profissional que hoje no Brasil não conta com nenhum tipo de organização formal, como um sindicato ou uma associação. Então acaba sendo uma das instâncias mais importantes para que esses profissionais se reúnam, dialoguem sobre a profissão e principalmente colocar em contato pessoas que estão na prática profissional da revisão de textos e pessoas que estão no universo acadêmico estudando letras, comunicação e também pesquisadores e professores da área. Fazer o fórum nessa parceria entre o Cefet-MG e a PUC Minas, porque são duas das instituições que aqui em Minas Gerais têm se dedicado a formar profissionais da edição e formar revisores de texto, né? As duas instituições têm ofertas de ensino específicas nessa área, então foi para as duas instituições um momento muito importante de consolidação, né, do fórum. 10 anos digamos, um marco para a gente, e também para reunir profissionais, professores e alunos das duas instituições. O Fórum de Revisão de Textos ele tem justamente esse compromisso, esse objetivo, não só a partir do curso de revisão, seja do IEC ou seja do Cefet, de construir uma formação em revisão de textos, mas o Fórum de Revisão ele é necessário por conta da possibilidade de oferecer o carimbo da pesquisa, né? De fato formar não só a partir da sala de aula, mas formar na e pela pesquisa. A gente, como estudante de letras, né, do curso de letras, a gente precisa estar vivenciando isso, não só essa coisa da sala de aula, né, que a gente começa até a se perguntar, será mesmo que a hora que eu me formar vai ter campo, vou ter como trabalhar com isso, ou vou só me formar e o meu diploma vai ficar guardado, eu vou estar trabalhando em outras coisas totalmente diferentes. E a possibilidade, né, essa participação no fórum, da gente ver nomes como Círio Possente, Luciana Salgado, uma reunião de revisores, de pessoas que trabalham nessa área de letras, que fazem revisão, que escrevem, né, muito bem, os professores que fazem questão, né, que os alunos estejam engajados, são coisas que fazem com que dê inspiração, que a gente tenha vontade realmente de trabalhar na área. Mas afinal, o que significa ser um revisor? O revisor de texto é a pessoa que vai garantir que o texto tenha qualidade ideal para a publicação. É papel do revisor fazer a revisão gramatical, sugerir termos mais apropriados, checar ambiguidade, repetitividade e adequação ao estilo. Um revisor que é formado em letras tem uma perspectiva diferente de um revisor que é formado em jornalismo, por exemplo, né? Em áreas correlatas, mas, na minha opinião, as áreas mais que formam de uma forma mais interessante para a atuação do profissional de revisão são essas duas, letras e comunicação social, né? Jornalismo de preferência. Mas a experiência que eu já tinha em comunicação social, tanto vinda da minha formação quanto da prática profissional, né? Trabalhei em veículos de comunicação, trabalhei em empresas como assessora, eu achei que esse olhar da comunicação foi muito proveitoso para o exercício de revisão de textos em várias áreas, e principalmente na área que eu atuo atualmente, que é na revisão de texto institucional e publicitário. O olhar da comunicação, o olhar do comunicador, ele dá uma perspectiva dos aspectos relacionais do texto. Sobre as normas da gramática normativa, é apenas um dos saberes, né? Eu diria que
Ao lado dele, porque nem todo texto demanda, né, que se use necessariamente o padrão da língua portuguesa, mas ao lado dele e concorrendo na mesma raia, eu diria que existe a formação leitora. Todo revisor de texto precisa ser um bom leitor. Ele precisa, antes de tudo, entrar no texto, entender o texto, né? Saber dos efeitos de sentido do dito deixado pelo autor, né, para seu público leitor. Então, hoje eu diria que, não que eu não dissesse antes, mas hoje eu diria que uma formação leitora ela é imprescindível para a formação em revisão de textos. Muitas pessoas que não conhecem a profissão do revisor de textos tende a pensar essa prática profissional como sinônimo de correção gramatical, né? Isso é um senso comum bastante difundido, isso não é exclusividade brasileira. Em outros países também a revisão de textos é muito mal compreendida. E, claro, uma parte da função do revisor de textos é cuidar para que os textos estejam dentro da norma padrão do idioma, né? Isso quando, obviamente, o projeto exige essa correção, que é, digamos, a maior parte do que se publica. O domínio dos diferentes suportes, plataformas, modos de circulação dos textos, porque esses aspectos são tão importantes quanto o idioma ou a gramática propriamente dita. Um bom revisor, ele sabe distinguir níveis de intervenção e formas de intervenção no texto que são diferentes, específicas para cada tipo de público, para cada tipo de circulação, se trata de um produto impresso, digital, se trata de um produto direcionado para a criança ou para o adulto, se trata de um produto didático, acadêmico, de autoajuda e assim por diante. Então o revisor é um dos profissionais que cuida para que esses produtos estejam adequados à sua circulação pública. Para boa formação de um profissional de revisão de textos, não basta só saber norma culta, né? Não basta só saber português, né? Como as pessoas costumam dizer, você é bom em português, você é bom de escrita, então dá uma lidinha no texto. Não é bem isso. E não é só também a questão da formação em norma culta, é muito mais uma questão de formação em linguagem, em usos da linguagem, porque a norma culta é só uma das normas, é só uma das modalidades de uso da língua. Isso é escrita, isso sem falar o visual, né, os aspectos imagéticos, os aspectos de projeto gráfico e das outras questões extratextuais. Então, saber norma, sim, é importante, claro, até mesmo para saber quando abrir mão dela, né? E para saber quando for preciso justificar e para saber quando é preciso aplicar, né? O curso de revisão de texto da PUC Minas, que é o primeiro do Brasil e hoje, né, o único do Sudeste, em pós-graduação lato sensu, é preciso dizer, ele recebe alunos que são oriundos de vários nichos, de várias formações. Temos alunos não só de letras e comunicação social, que seriam os primeiros públicos, né, os primeiros cursos a procurarem uma especialização em revisão de textos, mas também alunos oriundos da medicina, das ciências contábeis, da administração, TI, psicologia, não vou lembrar de todos, mas isso para dizer que os alunos que frequentam um curso nesses quase 15 anos são alunos que vêm de formação bastante diversa. E o curso do Cefet, ele é uma instância importante no Estado e em Belo Horizonte e também a nível nacional de reflexão e de formação sobre as profissões relacionadas ao mercado editorial. O foco o curso é um bacharelado, né? Então ele não forma professores, ele forma profissionais e ele tem como foco justamente todas as práticas, protocolos, leituras, teorias que estão relacionadas à edição. E aí, você sabia da existência de um evento como o Fórum do Revisor? Interessante, não é? E sobre o revisor? Entendeu melhor como funciona esse trabalho tão importante? Escreve pra gente nos comentários e até a próxima!